Salve galera, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Big Tricolor. Estamos de volta, hein? São Paulinos, São Paulinas, torcedores de outros clubes, sejam todos muito bem-vindos, sempre com o devido respeito, galera. E o São Paulo está de volta, pois é, não só os vídeos diariamente, né, galera? O São Paulo está de volta porque hoje o São Paulo retornou aos treinos e o Dorival, mais uma vez, aí insistindo na contratação de um volante e também na contratação aí de um zagueiro. Detalhes. Outra coisa, né? Falar em contratações, garotos do sub-20 serão observados aí pela comissão técnica do Dorival. Mas olha isso, galera. O sub-20 do São Paulo, eu vou te contar o que está acontecendo com o sub-20 do São Paulo, que corre o risco de cair para a Série B do Campeonato Brasileiro sub-20. Que coisa, hein, gente? Que coisa até no sub-20. Quem vai salvar o São Paulo, hein, meus amigos? Falar em salvar o São Paulo, que inclusive aí tem agora uma nova fórmula de votação. Vou te contar esses detalhes aqui também, que inclusive nas eleições de novembro para conselheiros já estará valendo. Bora pro vídeo então, sem perder tempo, aqui você não perde nada, sempre com informações. Fique à vontade aí para você comentar, deixar o like, se inscreve no canal, se você é novo por aqui, aproveita para hypar o vídeo de forma que não te atrapalhe aí, beleza? Dá aquela compartilhada e ativa aí o sininho das notificações também. Bora lá para o nosso giro de notícias. Pois é, essa notícia aí que é o seguinte, galera. A votação no São Paulo agora, ela será online, tá bom? Isso porque, galera, olha só, por 197 votos a 11, o Conselho Deliberativo do São Paulo aprovou o voto eletrônico nas eleições do clube. Ou seja, agora a escolha dos novos 100 conselheiros, que vai acontecer a eleição em novembro, já será feita nesse formato eletrônico. As urnas serão, né, fornecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral ou de sistema eletrônico equivalente que atenda os mesmos padrões, galera. Então, eleição no São Paulo agora será voto eletrônico. Então não vai ter mais aquela votação, como eles falavam, é híbrida, a votação agora vai ter que ser presencial. O cara tem que ir lá, muitas vezes o conselheiro ele não conseguia ir até lá, entendeu? Agora ele vai poder votar aí, né, galera, assim, eu não sei se ele vai poder se ter essa votação híbrida, de repente o cara da sua casa mesmo, ou ele vai ter que se dirigir também ao São Paulo, mas sem ser aqueles papeizinhos, agora vai ser a votação eletrônica. Lembra que a gente também, você já deve ter acompanhado aqui no canal, que a gente já fez algumas entrevistas com conselheiros que dizem que, assim, muitas vezes o cara ia votar lá no São Paulo, colocar o papel na urna, o papel já vinha preenchido com certos nomes para conselheiros e também para presidente, né? Ali para aqueles concorrentes. Agora não, né? Agora, então, quando ele for lá na urna, lá no Morumbi votar, ele chega lá e aperta o número. É mais ou menos como a gente faz aí no Brasil quando a gente vai escolher os representantes, os governantes aqui para prefeito, governador, deputado, senador, enfim, você sabe. Então agora no São Paulo é uma vitória democrática, né, no entendimento de muita gente, até porque, né, o São Paulo vai poder, eles vão poder inclusive ter mais controle e não vai ter aquele negócio do jeitinho, do papelzinho vir sair da sua casa preenchida ali para tal conselheiro, como alguns já disseram aí para a gente também. Boa novidade essa no São Paulo e tomara que dê certo. Eu acho que o São Paulo tem que dar um passo para a mudança. O São Paulo não pode ficar parado no tempo, né? Eu acho que a mudança ela tem que ser estrutural, ela tem que começar por dentro, sim. O São Paulo ele tem que fazer isso. Alguma coisa tem que acontecer aí nesse clube, porque a coisa tá feia, hein? Falar em a coisa tá feia, meus amigos. Olha isso aqui, o Sub-20 do São Paulo foi derrotado hoje, na tarde de hoje, pelo Juventude. O Juventude é o último colocado do Campeonato Brasileiro. E sabe o que é pior? O São Paulo agora, ele está ali entrando na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro Sub-20. O São Paulo está próximo daquela zona, o São Paulo corre um sério risco de ser rebaixado também no Campeonato Brasileiro Sub-20, porque agora tem rebaixamento no Campeonato Brasileiro da categoria, galera. E para piorar ainda, o São Paulo, que fica nessa de sobe e desce com os garotos, que eu sou totalmente contra, para mim, se o cara subiu, deveria se aperfeiçoar lá no profissional, ou se ele não está pronto, então deixa ele ali na base até que ele esteja preparado de vez para ir para o profissional, porque não adianta, vai para o profissional, fica 2 anos sem jogar, só treinando, nunca joga, como acontece no São Paulo.
Então o São Paulo perde para o Juventude. O São Paulo que teve o TT, Luca, Pedro Ferreira, Diógenes, Osório, entre outros, Nicolas, 8 chega a ser o Igor Felisberto, né? 8 jogadores que treinam no time profissional de São Paulo, o Osório mesmo, que acabou jogando os últimos jogos antes da parada para a Copa, estava ali de titular. Ou seja, muitos garotos foram reforçar o sub-20 e perderam para o Lanterna, para o Juventude, o Lanterna, do Campeonato Brasileiro da categoria sub-20. E recentemente São Paulo foi eliminado pelo sub-20 no profissional. Gente, não é questão só de futebol, né? É organização também. Tá certo que o sub-20 do São Paulo, eu acho sim, há muito tempo que vem largado as traças também, assim como está o profissional. A gente está vendo isso dia a dia. O clube do São Paulo está largado, de certa forma, as traças, né? Sem comando, sem profissionalismo. E olha como são as coisas. Vê se não parece proposital, galera. O São Paulo, que sempre foi referência no mundo, referência como um clube grande, um tricampeão mundial, a sua base agora também começa a ser uma referência negativa. Daqui a pouco os empresários, né, os jogadores até da base, eles não vão querer ir para o São Paulo. Daqui a pouco vai ficar assim. E a qualidade em Cotia está diminuindo cada vez das safras de jogadores do São Paulo. É um problema, meu amigo. Olha, de verdade, cara, se o São Paulo não pensar numa forma de sair disso, sabe, da mesmice, nós estamos lascados, galera. Cada vez a coisa está pior no São Paulo. Quero saber a sua opinião, comenta aí, tá bom? Hoje o São Paulo voltou aos treinos, tá? Ali aquela reapresentação e com novidade, né? O atacante Vitor Sá, que vai jogar ali pelo lado esquerdo, que até então a imprensa disse que é um pedido do Dorival Júnior, né? O Vitor Sá que fez exames médicos, tá tudo ok. Deve ser anunciado em breve pelo São Paulo. E aí algumas pessoas até perguntam, por que ainda não foi anunciado? Será que vai dar errado? Não, galera, a informação é de que tá tudo certo. Inclusive, o jogador já fez até exame médico. É que ele tem contrato lá com o Krasnodar até o dia 30 desse mês aqui, né? Então seria, sei lá, precipitado ou antiético, sei lá, qualquer coisa do São Paulo, já anunciar o jogador como jogador do São Paulo, sendo que ele ainda tem contrato lá com o Krasnodar. Se o São Paulo e o Krasnodar e também os jogadores não chegarem a um acordo, tá? E não ter nenhum problema, não correr nenhum risco para o São Paulo, né? Então, caso contrário, o São Paulo vai aguardar um pouquinho antes de anunciá-lo oficialmente. É padrão dos times fazerem isso. Mas Vitor Sá, então, será jogador do São Paulo, sim, oficialmente, até o final de 2029, né? São 3 anos e meio de contrato. Inclusive, já passou nos exames médicos, né? Mesmo que não oficialmente não falem nada, nessas horas ele já teria ou já tem assinado o contrato oficial com o São Paulo. E ainda nesse meio de reforços que chegou o Vitor Sá, o Dorival insiste na contratação do volante Newton, que o São Paulo, inclusive, negocia com o Botafogo a contratação do volante Newton, também de 26 anos. O Botafogo quer dinheiro, o São Paulo está tentando diminuir essa pedida aí, está tentando até envolver um ou outro jogador que o São Paulo não vai ficar. Tem alguns nomes aí, né, que de repente poderia para o Botafogo, um Tapia, um Cedric, né, galera? Por que não, né? Um Tapia eu acho que cairia bem emprestá-lo para o Botafogo, um Cedric, você tem um Luan, você tem um Negrucci que não joga, até o próprio Moreira, né, que não joga no São Paulo, ou o próprio Mike, que eles colocaram aí para ser negociados. Não estou dizendo que todo mundo tem que ir para lá, mas um ou outro pode acontecer uma troca, se o Botafogo se interessar, logicamente. Lembrando que o São Paulo tem lá o Ferrarese, né, que está emprestado também ao Botafogo, mas o São Paulo gostaria de envolver o Ferrarese na troca lá com o ponta lá, o Arthur. Vai depender dessa janela se o Arthur não tiver propostas, né? Então o Newton aí, o São Paulo ainda insiste e quer a contratação do Newton, que é um pedido do Dorival Júnior para reforçar aquele meio-campo do São Paulo. E precisa mesmo, viu? E o outro zagueiro, São Paulo, de novo, está tentando lá a contratação do Arthur Chaves. A primeira proposta foi recusada, né? A gente já vem falando desde a semana passada também. Vocês já têm acompanhado aí. O Domingos Duarte não deu certo, São Paulo nem chegou a fazer proposta, né? O staff do jogador desmentiu ali, de certa forma, as pessoas que estavam cravando o Domingos Duarte, cravando o diretor de futebol, falando que São Paulo estava negociando, chegou a negociar, a conversar, mas o São Paulo, na hora de apresentar a proposta oficial, o staff do jogador falou que o São Paulo não apresentou a proposta. Aí o São Paulo foi para cima do Arthur Chaves, que é um jogador
mais jovem também. O São Paulo fez uma primeira proposta, foi recusada, segundo a imprensa também, segundo a comunicação do São Paulo. O São Paulo tentaria uma segunda proposta, né? Propondo ali pagar algum valor que o clube pediu, mas pelo menos de 6 meses até o final do ano. Enquanto isso, já se fala por aí algumas fontes de que o São Paulo tem engatilhado, encaminhado, de repente, conversas bem avançadas com um zagueiro misterioso que não é para vazar, porque se vazar, aí já viu, né? Vira leilão, São Paulo perde. Mas vamos lá, se está avançado o São Paulo, se está bem encaminhado, acelera esse negócio aí, senão daqui a pouco vaza. Você sabe como são os jornalistas, né? A imprensa vai trabalhar para isso, daqui a pouco vai vazar. E aí o São Paulo, o negócio vazou. Então não enrola, cara. Então fecha logo essa bagaça, porque o treinador está precisando de zagueiro, a gente não tem zagueiro, ou a gente vai de Tolói daqui a pouco, né? Para a volta aí do Campeonato Brasileiro, porque o que resta para o São Paulo agora no segundo semestre, e eu estou muito nessa, é sobreviver no Campeonato Brasileiro, porque título não vai ganhar Sul-Americano, não vai ganhar Campeonato Brasileiro. Eu vejo que está cada dia mais difícil para o São Paulo ganhar alguma coisa. Assim, o negócio está tão brabo no São Paulo que a gente já está se acostumando, né, com essa fase do São Paulo. Inclusive, ninguém lá dentro faz nada para mudar isso aí. É isso, então, que tem de atualização do mercado, é isso. Ou seja, quase nada, né? E agora eu vou fazer uma pergunta aqui para você. Vou fazer um comentário e vou te fazer uma pergunta aqui. Sobre Copa do Mundo. Você deve estar assistindo Copa do Mundo e aos jogos da Copa do Mundo. Eu assisti o Portugal e Congo. Portugal jogou nada, né? Jogou nada. Então, assim, você vê que a dificuldade dos clubes europeus e clubes sul-americanos também com os times africanos. Eu acho que isso vai ficando evidente, a evolução das seleções africanas, né, galera? Eu acho que cada vez mais, por conta de velocidade, força física, técnica também, eles estão evoluindo. Agora, o que eu quero perguntar para você é o seguinte: o Messi ontem arrebentou, fez 3 gols, né? O Messi arrebentou, fez 3 gols, né? Entra aí para o maior da história das Copas, como junto com o Klose, com 16 gols, eu acho que ele vai passar o Klose. Mas agora a pergunta né? O debate, as polêmicas, enfim, Messi, o maior jogador de todos os tempos. É o que dizem por aí. Eu quero saber a sua opinião. Se você aí que acompanhou o Pelé jogar, eu tenho certeza que muitos aqui que acompanham o meu canal, e muitas vezes eles comentam a idade, eu tenho certeza que alguns aí assistiram ao Pelé jogar. Quem foi melhor? Pelé ou Messi? Porque eu não vi o Pelé jogar, mas os números, a história é fantástica do Pelé. O Messi eu vi jogar desde quando ele surgiu com 16 anos, acho que com 16, 17 anos, lá no Barcelona, né? Sucedeu ali o Ronaldinho Gaúcho. Eu vi o Messi jogar, o mundo inteiro viu o Messi jogar de lá para cá. O Messi, para mim, é um gênio, cara. Eu acho que a gente pode até não gostar da seleção, pode não gostar do jogador, mas uma coisa é reconhecer a realidade. O cara é um gênio, o cara é um craque. Eu acho que de lá para cá, eu acho que ele foi assim o maior jogador que teve. E o cara tem uma carreira consolidada, ele tem uma história, né? Mas eu quero saber, se você viu o Pelé, comenta aí. Eu tô sempre perguntando isso lá no Instagram, TikTok, aqui no YouTube, nos grupos de WhatsApp. A maioria tá dizendo, não, o Pelé foi maior que o Messi. Já há parte da imprensa brasileira, inclusive, fala, não, tem que reconhecer porque o Messi é o maior da história. Igual o Ronaldo Fenômeno disse isso agora recentemente, depois da vitória aí que o Messi fez 3 gols. Ele falou, a gente tem que reconhecer que o Messi é o maior da história. Você concorda com as falas do Ronaldo Fenômeno? É que assim também, o Ronaldo Fenômeno não viu o Pelé jogar. Então, como que a gente também vai falar uma coisa se a gente não viu lá o Pelé jogar? Não é verdade? Então, mas Ronaldo Fenômeno, ok, né? O Ronaldo, mas se ele é uma personalidade para falar, eu acho que ele vai influenciar muita gente. Mas seria interessante comentar quem viu o Pelé jogar, outros esportistas, outros comentaristas. É que tem um detalhe assim também, né, gente? A nossa imprensa, ou talvez o povo brasileiro, os caras não valorizam o seu produto. Por exemplo, o Pelé, o que foi o Pelé, não é muito valorizado pelo brasileiro, convenhamos, né? O brasileiro não tem muito orgulho dos seus ídolos da sua história, mas o argentino ele tem o Messi e o Pelé como os 2 maiores da história. Né? Eles valorizam demais esses heróis, esses ídolos. Já o brasileiro não. O brasileiro, inclusive, quando ele mete política para um lado, aí vai metade para um lado, metade para o outro, aí o cara já não gosta de um, já não gosta do outro. Então a gente sabe como que é aqui também. Mas o argentino, ele é muito
fã, né, cara? E detalhe, né? A seleção argentina jogou baita de um futebol ontem, merecida a vitória. O Messi sobrou em campo, né? Mas eu vou dar uma secadinha na Argentina, porque eu não torço pra Argentina, não, tá? Eu prefiro ver uma França campeã. Eu queria ver, na verdade, a França. Na verdade, eu queria ver uma Holanda campeã de Copa do Mundo, tá? Uma Holanda, um Portugal, uma seleção africana, entendeu? Não a Argentina, que eu nunca torci pra Argentina. Não dá, galera. Eu venho de uma geração que a gente não torcia pra Argentina, cara. Sabe, sempre teve essa rivalidade gostosa também em Copa do Mundo, Sul-Americana, Brasil e Argentina. Bicho era pegado mesmo. Hoje em dia que tá esse negócio do brasileiro muito torcer para a Argentina, mas é futebol, cada um torce para quem quiser também, até em seleção. Mas é só minha opinião. Eu quero saber a tua, então, deixa aí nos comentários também. Mesmo você que não viu o Pelé, mas pelos números, pela história, o que você ouve falar, comente aí, porque o debate aqui vale para todos nós também, não vai ficar ninguém de fora. Fechou, meus amigos? É isso, então, tá feito aqui o nosso vídeo do dia. Amanhã a gente volta com novidades e tomara que tenhamos novidades do nosso São Paulo Futebol Clube. Tamo juntos, vamos São Paulo, é nóis.